Olá, pessoal, mais uma vez aqui, sem papas na língua, de volta para vocês, mais um episódio e com certeza para surpreender a galera. Hoje a gente tem aqui um recadinho, antes de começar esse videocast, que a Mike vai dar para a gente, falando hoje de uma situação que o Brasil vive. Oi, pessoal, bora para mais um episódio, né? Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero aproveitar para pedir, não sei se a galera que acompanha a gente sabe, mas eu sou gaúcha, tenho todos os meus familiares lá, e não só por isso, óbvio, por todas as pessoas que estão vivendo essa catástrofe, a gente quer fazer um pedido para vocês. Quem estiver assistindo, quem não ajudou ainda, quem já ajudou, por favor, continue ajudando. Todas as cidades, até onde a gente sabe, todos estão se mobilizando da forma que podem. Então, por favor, gente, vamos ajudar. É muito triste, é muito necessário que a gente se una. Então, assim, toda cidade tem um correio, o correio está fazendo entrega. Se informe na sua cidade de quem está coletando materiais, informações, pessoal, assim. E se você não tem como doar nada, e tem um Instagram, tem um Facebook, ajuda a divulgar. E se você também não tem, reza. Porque toda e qualquer ajuda, independente da forma que vier, vai ser bem-vinda. Isso mesmo, super importante esse recado. E eu queria falar aqui, que aproveitando hoje, falando de uma parceira nova aqui, que é a Farmácia Fórmula Certa, e ela vai começar uma campanha para o Rio Grande do Sul na segunda-feira, que é coletando absorventes. Já aconteceu uma campanha da Fórmula Certa, que foi a Eu Me Importo, que foi sobre pobreza menstrual, né? Que arrecadou assim, milhares de absorventes, e a gente volta com essa campanha agora, a Fórmula Certa volta com essa campanha para poder falar sobre a coleta de absorventes para o Rio Grande do Sul. Gente, que bom, que bacana. Nossa, isso é... E assim, eu falei com um primo meu essa semana e eu perguntei para ele, ele é de Igrejinha, inclusive o lugar que eu nasci. E aí eu perguntei para ele assim, o que mais vocês estão precisando? E aí ele disse, Mike, qualquer coisa. Porque quem perdeu, perdeu tudo. Desde escova de dente a qualquer coisa. E quem não perdeu tudo, tá tudo embaixo da lama. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. Essa ação da Fórmula Certa é sensacional. E temos o nosso outro patrocinador também, não posso deixar de falar, né? Que também está fazendo ações por todos os cantos, que é o Cicobi Agrocred, nosso parceiro, que cuida, né? A gente até hoje veio aqui falar de saúde e ele sempre cuidando da nossa saúde financeira, né? Nos proporcionando a realização dos nossos videocasts. Ideia? Certinho. Mas vamos lá, vamos começar aqui hoje o episódio, anunciando um convidado super especial, porque o tema hoje, muita gente pediu. A gente fez enquete e, assim, foi o tema que o pessoal mais votou, né? Ganhou, assim, estourado realmente, né? E com certeza vamos aqui tirar muitas dúvidas aí do pessoal, mulheres e homens, né? Exatamente. Porque é válido para os dois sempre, exatamente. Né? Que é sobre saúde sexual feminina, masculina, né? Saúde sexual masculina. A feminina foi a Polly. Exatamente. E agora o Dr. Gabriel. Agora, gente, deixa eu fazer um comentário antes de chamar o nosso convidado, tá? Algumas pessoas eu contei, né, sobre o nosso tema, e eles disseram assim, mas... não é Dia das Mães? E eu pensei, nos tornamos mães como, gente? Se não é com essa participação, com a saúde sexual masculina em dia que nos tornamos mães, né? Então, sempre uma coisa tem a ver com a outra, né? Bora chamar nosso convidado, Deia? Bora. O nosso convidado hoje é o Dr. Gabriel Cunha. E ele vem aqui para falar, assim, como especialista, urologista. E eu acho que ele tem, assim, a conversa que a gente teve aqui de bastidores, ficou todo mundo, tinha aqui a galera que estava saindo do outro videocast, que era o Prosa, né? Já tirou, assim, a dúvida dos homens, de muitos homens que estavam aqui. E nós estamos aqui agora para fazer as perguntas que vieram no direct, perguntas que a galera fez, pesquisa que fizemos mesmo, né? Pesquisas da internet, entre nossos grupos tudo. De amigos. Isso. Doutor Gabriel, meu querido, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Ó, gente, pra mim é um prazer estar aqui. Eu gosto de bater papo. E esse papo de sem papas na língua é muito legal também. E é legal que, assim,
eu vou trazer um pouco dessa parte acadêmica, né? Os limites do nosso achismo, o limite do Dr. Google, né? Onde é que ele tem que parar. Vai ser legal. Então, obrigado. E me coloco à disposição para vocês me chamarem para outros temas também. E vai ser muito bacana. E queria fazer um adendo para vocês, meninas, que foi muito legal. Esses dias a gente pegou lá em casa e baixamos o armário da Maluzinha, que é a minha menina de 7, da Raquel, da minha esposa, e o meu. E aí eu separei algumas gravatas. E teve também, anteriormente, um pessoal criticando que estava chegando o salto de feminino lá onde a gente ia depositar as nossas doações. Eu acho que a crítica é para aquela que acho que até teve agora nas redes sociais uma crítica que tá chegando coisas lá que não dá para usar, né? Sim. Sapato sem isso é sola, importante. furado. Eu acho que, Coisas claro, estragadas, né? vai até prejudicar eles, porque eles vão ter que dar fim para aquilo, né? De lixo. E, cara, não tem como jogar nada fora ali, né? Exato. Então, assim, eu tenho uma crítica formal contra isso, mas eu tenho um favoritismo muito grande a salto. Por exemplo, eu doei minhas gravatas, né, que estavam em ótimos estados, mas a gravata se acaba enjoando da cor, etc. E, cara, lá, imagina Canoas, o pobre de Maré de Cid tá sem nada, o classe ok tá sem nada, o média tá sem nada e o rico tá sem nada. Então, assim, manda realmente, se tiver condição, o material tiver ok, tá tudo bem, manda tudo. Manda tudo. Né? Porque, Com certeza. não é verdade? Então, assim, o advogado daqui a pouquinho, quando a maré baixar, ele vai ter que botar a gravatinha dele e ir lá ver o trabalho dele. Então, assim, acho que tem que mandar tudo desde que... Esteja em bom estado. Perfeito. Então, aí a minha menininha até se compadeceu, eu expliquei isso pra ela, ela é um amor. Daí ela falou, não, é verdade, papai, então manda a gravata. Isso, Eu mandei ótimo. também a gravata, né? Porque, Foi casa, né? foi empresa, não foi tudo. Não é só um setor da cidade que tá deficiente, né? É tudo, Todo todo, mundo, né? todo Então, mundo, né? realmente- Todo mundo virou tudo uma coisa só, né? Então, eu Verdade. acho que toda ajuda realmente é válida. Mas vamos lá, vamos começar aqui com as Vamos. perguntas, que são muitas, né? Muita. Vai ser bem longo esse videocast, mas vai valer a pena. Lembrando, a produção nos avise a hora de parar, porque Isso. se deixar, já viu. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que faz 2 semanas rolou aí uma entrevista Tata Werneck e Rodrigo Lombardi, né? Falando sobre ele usou o termo, ela usou o termo taco, né? Então ela falou para ele assim: bom, Rodrigo, você tem um taco considerável. Aí ele falou: não, eu tenho um taco ok, né? Aí ela falou assim: não, mas vamos falar sobre o tamanho do taco. Aí ele falou assim: mas não é a questão do tamanho do taco, a questão é saber jogar. Né? Sim, E verdade. foi assim, uma conversa muito legal, e isso daí viralizou, né? E o pessoal escutou bastante. Ele fala que a importância é saber utilizar o taco. Sim. Mas a pergunta que a gente recebeu demais e que Sim. muita gente perguntou e que você deve ouvir muito no seu consultório: tamanho é documento? Sim. Tamanho não é documento, mas eu ouço muito e é uma dúvida de todo mundo, né? Às vezes o paciente entra na adolescência sem nem ter visto outro pênis ali, né? E ele fica realmente sem referência. Os estudos são sorrateiros, né? Porque gasta-se muito para fazer um estudo, e estudo sobre o tamanho peniano não é um estudo que vai ajudar academicamente. Então, acaba tendo muita entrevista, né? Nos países, etc. Agora, com essa onda do preenchimento peniano, teve um estudo robusto sobre entrevista a nível mundial, e o Panamá ganhou como o maior pênis em média, né? Em desvio padrão ali, eles têm em média 17 centímetros, mas é uma entrevista, né? Eles falam, quanto tem seu pênis? Então, assim, no Brasil... A gente não sabe até onde, né? Ou eles vão ganhar por esse fator, ou ganhar pela mentira, né? No Brasil, hoje, em média, é de 15,1 centímetros o estado ereto, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, realmente, a gente vai transcorrer aqui. Se vocês quiserem que eu fale
tudo, relacionamento à anatomia e tamanho, eu posso falar agora, a gente pode falar ao longo do podcast. Não sei se vai ter... Eu acho que, assim, a gente precisa saber também, porque é lógico, tamanho não é documento. Se a Sim. pessoa, como ele disse, né? Tem que saber jogar, Sim. né? Depende muito. Mas o que a gente queria saber também, né? Depende se for um tamanho anormal, Sim. se isso tem um conserto, né? Então, assim, um exemplo. Os pacientes, né, os jogadores de basquete, né, que tem lá 2,10 metros, 2,15 metros, eles vão ter problemas cardiovasculares pelo tamanho. E os pacientes que têm um falo, né, que é o nome técnico do pênis ali, desproporcional, eles também podem ter problemas porque a estrutura é muito grande e para ele performar com aquela estrutura muito grande, pode ser que ele tem que ter uma saúde de ferro. E às vezes a gente sabe que no nosso país e no mundo, saúde de ferro é para poucos. Então, assim, é aquela história, assim, ó. Um ditado não perdura tanto tempo se ele não tiver um viés bem importante. Então, assim, é melhor um pequeno brincalhão do que o grandão bobão, né? Até porque a mulher, é claro que isso é de forma individual, mas a mulher tem uma vagina, né, que é onde entra o pênis ali do ato sexual. A mulher tem um fundo de saco, um fundo cego, e esse fundo é limitado. Normalmente ele tem 10, 12 centímetros. Com a elasticidade, envolvimento da mulher, questão da lubrificação, ela pode tolerar algo mais. Mas com certeza, padrão Kid Bengala que a gente vê aí, não é confortável para a mulher. Um cara que tem um padrão Kid Bengala, ele vai ter que ser muito mais cuidadoso com a mulher para que aquele tamanho não seja desconfortável, porque a vagina é limitada. E tem cirurgia para diminuir o pênis? Ou ainda não tem? Não tem cirurgia nem para diminuir e nem para aumentar, né? A gente vive a era do charlatanismo dentro da medicina também e existe muita promessa, né? A gente está num boom do engrossamento peniano agora e isso realmente, nesse momento, é uma coisa muito bacana, né? Porque a mulher, ela sente mais prazer nos 4 primeiros centímetros da vagina. E a distensão dessa área gera um prazer, gera um estímulo das terminações nervosas do introito da vagina, da entrada da vagina. Então, se o homem conseguir ganhar em grossura, ele realmente vai contribuir para o envolvimento da parceira. Ou também, na questão homossexual, se também relata muito que o engrossamento peniano é interessante também na penetração anal. E também para as mulheres hétero que gostam da prática anal peniana, elas sentem mais prazer por grossura, porque há uma distensão daquela terminação nervosa ali e aquilo gera prazer. Então, assim, o engrossamento é bacana. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, a gente está engajando muito que o urologista cuide do engrossamento, porque hoje a gente vê não médicos fazendo estética íntima, a gente vê uma coisa muito ruim acontecendo, materiais que não são para entrar ali naquela região tão delicada. Sim, e sendo injetados, né? E a gente tem hoje o ácido hialurônico, que a sociedade já está preconizando até uma campanha para dizer que o preenchimento peniano é do urologista, porque a gente sabe os benefícios que o engrossamento peniano causa na relação sexual. E quando você engrossa o pênis, você acaba colocando ali o preenchimento com ácido hialurônico. Esse pênis, ele pesa para baixo e ele dá uma visibilidade de um falo maior. Então, uma coisa legal que a gente tem vivido, o que acontece? O homem preencher o pênis não é uma questão sexual para ele. Um exemplo, a mulher coloca hoje prótese mamária, não é uma questão sexual, é uma identidade dela. Ela tá mais bonita visualmente com aquela comissão de frente ali mais imponente, né? Mais bonita. E o cara também, às vezes,
ele tem, porque vocês falaram de tamanho peniano e a gente falou de 15 centímetros ereto. Existe também o padrão do pênis flácido, né? O pênis flácido, ele vai de 9 a 11 centímetros e de diâmetro ele também vai de 9,3 a 11 e pouquinho. E quando o paciente tem um diâmetro muito menor, a sunga quase que passa reto ali. E isso é ruim, porque o homem, instintivamente, ele é falocêntrico, ele pensa também com a cabeça de baixo. Então, se ele vai na praia e ele tá ali com um padrão, ok? Fora do padrão? Né? Se a sunga dele tem ali uma marca ali da masculinidade dele, tá ok. Se não tiver, ele perde um pouquinho da identidade. Então, a gente também tem que desmistificar um pouco e achar que o cara quer engrossar o pênis porque ele é tarado, ele quer engrossar o pênis porque ele é um pervertido, não. Assim como as mulheres querem colocar a prótese peniana, a prótese mamária, o homem quer engrossar o pênis para que ele tenha mais autoconfiança. Até no momento E é um de se apresentar. benefício que vai bom agregar até pra na parceiro ou relação. pra parceira. É isso. Exatamente. Pros dois. Então, assim, não é só para o homem, a mulher vai ser beneficiada também, né? Eu tenho hoje, tem vindo no meu consultório, às vezes o casal, porque o paciente expõe aquilo ali para o namorado, ou para a namorada, ou para o esposo, ou para a esposa, e aí há uma reticência, e eles vão lá no meu consultório e saem satisfeitos, porque na verdade a gente não está atrás de aumento da atividade sexual, nem que ele namore de forma desproporcional. Ele está atrás da autoconfiança dele, né? Ele está atrás de se sentir melhor e de fazer o outro melhor. Então, Vai melhorar tudo, né? Mas enquanto tu tava explicando, eu tava pensando aqui, né? É tipo um telefone sem fio, né? Virou um negócio cultural o tamanho e que muitas vezes, na maioria, né? Acredito que tem a ver com o que tu estava explicando a questão da grossura dos 4 primeiros centímetros, a questão do prazer, porque o tamanho ficou associado ao prazer feminino. Sim. E é totalmente diferente. Sim. Uma coisa que está agora na moda, né, dentro dos casais homossexuais, é fazer botox nas pregas anais para que ele tolere melhor a penetração, né? Então, gente, Isso eu não sabia. Também não. e assim, legal que a gente está num momento papas, né? Sem papas na língua. Vamos... E assim, e a gente vive hoje em assim, uma sociedade doente de emocional, né, de depressão, de suicídio. Então, assim, se o casal identifica que aquela necessidade ali é bacana para eles, que faça. Ah, com né? certeza. Eu fui criado dentro de uma logística que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que fazer o bem pro outro, que eu não posso passar por cima de ninguém, né? Mas opção sexual, identidade sexual, o que o casal quer fazer entre 4 paredes tem que ser investido. E assim, Se for de comum acordo, né? E assim, e aí ter cuidado com essa evolução do padrão sexual para que você não caia em maus profissionais. Nossa. Né? Porque imagina, você vai colocar botox na região anal, você tem que ter um profissional médico capacitado que saiba de certeza. todas as terminações nervosas, porque o ânus, ele tem a questão da continência fecal, né? Então, às vezes, eu já tive casos, né, de paciente, de relato de paciente que fez o botox para a questão do prazer sexual e ficou incontinente fecal. E aí a gente tem um problema ali até a toxina ela perder a ação dela, imagina a vida social daquele paciente. Acabou. Mas assim, eu sou um médico que, se você está assistido por um médico dentro da área médica ou por um dentista dentro da área odontológica, ou ou por um fisioterapeuta sim. dentro da área, se você tem um respaldo técnico, que você faça aquilo que te faz feliz. Né? E você faz essas aplicações, tanto penianas quanto anais? A anal, eu ainda, como a gente está numa cidade muito pequena, não tem a demanda ainda, e eu não fui atrás dessa capacitação técnica, mas a gente acaba estudando, porque vai vir Sim. o paciente de fora. Vai o paciente... normalizar super Sim. isso também. Isso, vai normalizar e muito. as pessoas vão estudando Mas mais, vão aceitando mais, vão preenchimento descobrindo peniano, mais. né? E até porque essa área anal, né, a gente tem até uma confusão.
o urologista às vezes é chamado, é recrutado pelo paciente para resolver as doenças do orifício. Um exemplo, hemorroida, sangramento, fissura. E o médico do ânus é o proctologista. Só que como a gente acessa a próstata, fazendo o exame físico da próstata pelo ânus, o urologista às vezes é recrutado para essa orientação. Então, na verdade, o médico que deveria ali cuidar do botox anal seria o proctologista. Só que como a gente às vezes tem essa o que eu falei, né, do preenchimento peniano, que a Sociedade Brasileira de Urologia está puxando a responsabilidade para a gente, para que não tenha mais tanta complicação, porque aí o não médico faz e o urologista resolve o pepino. Então, assim, a proctologia também tem que pegar esse nicho e botar na causa deles, porque é eles que têm que resolver esse problema, né? Senão o paciente vai ficar sem assistência, ele vai para um corajoso. Às vezes o corajoso não tem capacidade técnica de cuidar dele. Gente, né? perigo. Então... Mas isso em várias áreas da medicina, né? Áreas, né? E também, gente... Acaba o profissional tendo que arcar. A gente está falando de saúde, mas existe vários profissionais não profissionais, né? Então, assim, verdade. Hoje no podcast a gente estava conversando aqui, eu estava falando sobre a estrutura. Então, assim, olha a sua estrutura para isso acontecer. Se tiver profissionais não capacitados, cara, isso aqui vai ficar ruim. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa na medicina. E aí acaba que a saúde da gente é ainda mais importante. Exatamente. Né? Porque é a nossa saúde e a gente vai se prejudicar. Mas a gente tem que ter, em tudo que a gente for, a ideia na questão da criação digital. Se você faz um mau trabalho, né? Se você entrega alguma coisa para o cliente e aquele arquivo não abre, é um problema. Lógico, pro cliente. Claro. Então, tudo na vida, a gente tem que procurar um profissional capaz para estar ajudando a gente, né? Eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Uma das perguntas que recebemos dos nossos amigos meninos, principalmente. Diferente da mulher, é verdade que o homem não vive sem sexo? Não vive ou não é verdade? Olha lá, os meninos já responderam por mim. Na verdade, é o seguinte. Tudo que eu tenho dificuldade, que eu quero estudar e que eu quero me aprofundar, sabe onde eu vou? Eu vou na natureza, né? E não existe na natureza nenhuma espécie sem sexo, né? Então, provavelmente, na nossa sociedade, tem que haver o sexo também, né? Aí a gente vai. O casal hétero precisa do sexo para reprodução também, né? Para perpetuação da espécie. E o casal homossexual, eles precisam do sexo, assim como o casal hétero, para conexão do casal. Porque a diferença de seu irmão e do seu marido, em termos emotivos, é a diferença que você dá, porque com seu marido você pratica atividade sexual e existe uma intimidade sexual com seu marido, e existe uma intimidade com seu irmão diferente, que não há prática sexual. E aí você difere tudo, amor, carinho, mas o que difere seu marido do seu irmão interessante. É prática sexual. E o que eu sempre preconizo no meu consultório é que, assim, cada ser humano é individual. Então, assim, quando a gente vai entrar na esfera atividade sexual, eu pergunto se o casal primeiro tem penetração, para que não haja uma... Aí eles ficam meio assim sem querer responder, porque o que às vezes o casal hétero e homo vão pensar? Não, tem sexo, né? Aí eu pergunto assim, tem penetração? Porque se não tiver penetração, eu sei que o masculino tá com dificuldade de disfunção sexual, né? Tá com dificuldade de disfunção erétil. E depois eu vou para a segunda pergunta. Existe atividade sexual entre vocês? Existe beijo, existe abraço, existe carinho, existe sexo oral? Porque aí é a atividade sexual. E tem casais que dão banho de resposta pra gente. Existem casais que às vezes não têm acesso à saúde, mas eles estão há 10 anos fazendo
sexo oral, fazendo sexo de carinho, de abraço, de beijo. Então, assim, a penetração é um estágio da sexualidade. Mas, instintivamente e de natureza, o homem precisa da penetração. Era isso que eu queria saber. Né? O homem precisa da penetração porque é aquilo que vai levar a reprodução instintivamente, por mais pitoresco que seja o nosso eu, é aquilo que vai garantir a reprodução. Então, o homem precisa da penetração. Então, aí, às vezes, há a perda do outro contexto. O homem, como é muito falocêntrico, ele perde a ereção e ele deixa de procurar o resto. Ele não quer mais beijar a esposa, ele não quer procurar a esposa fica recatada, e aí, às vezes, o casal destrói a relação sexual, tanto de beijo, abraço, carinho, sexo oral, porque não há penetração. Então, quando o paciente vai ao urologista, o que tem que ser resgatado, principalmente no homem, é a penetração. Porque mesmo se ele tiver sabedoria de levar o resto do namoro, ele ainda está insatisfeito. Uhum. A masculinidade dele está um pouquinho aquém. Mesmo ele tendo um parceiro hétero, um parceiro homo. Um parceiro homo, né? Porque, às vezes, por mais que ele seja só passivo, ele fica com um pouquinho... Nossa, eu não consigo... Isso, né? Agora, eu vou aproveitar que teve aí a deixa aí de falar sobre a questão de não ter a penetração, né? Vamos falar um pouco daquela falha na hora H, né? Então, assim, acontece, lógico que a gente sabe, né? Muitos homens negam, né? Falam, eu nunca, né? Mas a gente sabe que muitos homens já passaram por essa situação. Sim. É uma coisa que eu acredito que seja até natural. Mas até que ponto? Sim. Porque pode acontecer. Você pode estar com um problema hoje, tá? Não aconteceu. Sim. Mas até que ponto isso daí é algo que a gente pode levar como normal? Até que ponto é normal falhar na hora falhar H? na hora H. Tá. Então eu vou voltar lá nos nossos 15, 16, 17 anos, que quando a gente tinha aquele início do namoro. Por mais que você começou Quanto tempo você tem casado? Casada há 6 anos. 6 anos. Então eu vou fazer uma retrospectiva e às vezes vocês conseguem, né, ter a mesma assiduidade do fluxo como era antes. Mas quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, a gente passava horas beijando, né? Mas não era horas não, né? Chega a boca adormecia, né? Você não tinha que fazer, era beijo, abraço. E assim, e o órgão genital, como é que ele tava? Ou a mulher tava super lubrificada, ou o menino tava rasgando a cueca já, né? Ele tava de um jeito que não tinha como mais. E aquilo ali é como tem que ser. Aí eu vou lá para a natureza de novo. Quando a ave vai começar a cortejar, a ave macho vai começar a cortejar a ave fêmea, como é que o pavão faz? Ele se arqueja inteiro. Ele se prepara para aquele momento. A gente tem uma musculatura que chama musculatura de assoalho pélvico, né? O homem e a mulher, onde a gente realmente senta em cima da musculatura. E ali tem órgãos que ajudam na propulsão do ejaculado e na estabilização dos órgãos. Então, quando você se prepara para namorar, como o pavão se prepara, né? Isso fica muito mais evidente nas aves, né? Mas todos os bichos são assim. Quando a gente se prepara para namorar, há uma chance muito menor do insucesso da ereção. Por quê? Você preparou a musculatura, você preparou os vasos sanguíneos, você preparou o teu eu. Quando o paciente casa e entra naquela rotina e entra naquele marasmo, o que ele faz? Ele quer deitar na cama, tirar a roupa íntima do parceiro ou da parceira e ir direto para a penetração, né? Aquilo ali, ele pulou diversas etapas da fisiologia da ereção. Ele pulou o estímulo sexual,
ele pulou a vasodilatação, a liberação de neurotransmissor, a liberação do óxido nítrico até o clitóris ou até o pênis, que são os órgãos homólogos, né? E aí, ele ainda quer êxito. Então, assim, em alguma fase da vida dele, esse pular de fase vai dar ruim, né? Ou ele tá muito estressado e ele não conseguiu o mínimo de vasodilatação, ou a mulher tá pouco lubrificada porque, poxa, não tava esperando aquilo. Muito mais o casal também hétero que gosta de penetração anal e o casal homo, eles sabem o quanto eles têm que estar envolvidos para o esfíncter anal relaxar. O homem que tá inseguro, tenso, o esfíncter anal não relaxa. A mulher também não relaxa. Então, assim, aquela penetração forçada ali, tanto da vagina sem lubrificação, do ânus sem lubrificação, vai gerar uma detumescência. O pênis não vai conseguir sustentar a ereção e vai brochar, né? Aí vem o mundo novo, abriu-se um mundo novo na vida do cara, que é a fase da brochura. Ele com 18, com 30, com 40, com 50, com 60, no primeiro momento que ele brocha, abre um buraco negro na vida dele, né? Porque, assim, quando você namora que não há impotência sexual, você não lembra que você precisa ter ereção, que da sofisticação de uma ereção, você não sabe nada disso. O seu pênis fica ereto, você namora lá e depois você vai pra penetração. O homem, ele desconecta. Ele nem lembra de botar a língua dentro da boca da parceira ou do parceiro. Ele viajou na maionese, entendeu? Ele já tá no buraco negro. Ele fala, não vai funcionar. E acha que aquilo lá nunca mais vai dar certo. E assim, e se não houver uma boa cabeça, uma boa orientação de um médico, do psicólogo, do terapeuta sexual, aquilo ali vai ser um buraco negro meio sem fim na vida daquele paciente. Então, quando acontece a disfunção, existe, é o que você falou, Deia, você falou pra mim, Gabriel, e aí, quando que isso vai ser um problema? Quando isso não for bem resolvido. Quando começar a ser um problema pro Frequente. casal. Porque aí, gente... Bom você falar isso, porque senão fica aquela coisa assim de, né... É muito interessante, porque muitos amigos, tipo assim, nunca aconteceu comigo, né? Imagina, se realmente um desses caras acontece um negócio desse, acabou com a vida do cara ali, né? E outra coisa, a postura do parceiro ou da parceira é fundamental nesse momento, né? Cara, assim, óbvio, eu não tô sendo machista de jeito nenhum. A mulher precisa do mesmo envolvimento do homem pra estar ali naquele momento. Mas olha, a sofisticação fisiológica que tem que acontecer para que exista ereção é sinistro, concordam? O homem tem que ter ereção compatível com rigidez para penetração, ele tem que manter aquele pênis rígido, ele tem que namorar, ele tem que deixar a parceira ou o parceiro chegar lá, para depois ele chegar e depois o pênis dele entrar em estado flácido. Então a logística disso é super complexa. É muito absurda a diferença do que é pro homem e do que é pra mulher. Seria leviano eu falar assim, o homem, viu? ele não consegue fingir isso. Sim, a mulher consegue. É isso que eu tava pensando. A gente finge facinho qualquer coisa na vida. E assim, nossa, o Gabriel tá sendo até porque hoje a gente tem que ter cuidado com tudo, né? O Gabriel tá sendo machista. Não, na verdade é o seguinte, a mulher também tem que estar envolvida, a mulher também tem que ter lubrificação compatível para que ela receba aquela penetração. O homem, na relação homossexual, tem que ter um relaxamento do ânus compatível também, ele tem que estar envolvido tanto quanto o parceiro. Sim. Mas, cara, a pressão tá no cara da ereção, né? Então, assim, quando ele abre a cabeça para esse buraco negro que o pênis dele pode fragilizar, aí é o que eu tô falando desde o começo da minha primeira frase agora. Se a resposta do teu parceiro ou da tua parceira for negativa, aí que o buraco vai lá na China. Sim, né? Sabe
a novela que teve do Cadeirudo, que o cara buracava lá, saía no Japão, vai cair no Japão aquele problema do casal, entendeu? Porque a mulher, às vezes, de forma desmedida, irresponsável, sem cuidado, que ela fala assim, tá sem tesão em mim? O que aconteceu? Que isso? Tá saindo com outra? Você não tem mais tesão em mim? Aí, meu irmão, a cabeça do coitado já tá 360 e a mulher tá na cobrança ainda. Em vez de falar assim, amor, calma, não é porque você tá estressado, não é porque você teve um dia ruim, porque aí vai a sabedoria da esposa ou do parceiro. Amor, relaxa aí. Daqui a pouco a gente tenta de novo, tá tudo certo, entendeu? Mas dependendo do grau da amizade, rola até um deboche, né? Sim, bacana. Uma brincadeira, Cara, e vai dar tudo certo. Só que na maioria das vezes não é assim que a gente recebe o paciente no consultório. A gente recebe a paciente tomando o telefone do cara pra ver se tem alguma coisa, porque Mentira. Porque fala assim, ó, se você não tá funcionando comigo, você tá funcionando com alguém, porque sozinho você não tá, né? E coitado, a primeira vez que o cara deixou de fazer posição de sentido, o coitado já tá sendo julgado, né? Então, assim, cara, assim, meu pai fala uma frase, né, que hoje é muito difícil viver a dois, né? Você não pode separar do outro porque o pinto fez um cocôzinho fora do lugar. É nesse momento que há a empatia do casal, que há o carinho, que há, né? Até que por depois haja desconfiança, mas a primeiro modo, cara, o seu parceiro é idôneo, né? Então, assim, foi alguma coisa do dia a dia, da correria, ele não se preparou, né? Se você for da área de saúde, tiver esse conhecimentozinho que eu acabei de passar aqui, tá tudo certo, ele já foi querendo penetrar e não deu certo, vamos lá namorar, vamos caprichar na preliminar, mas infelizmente isso não acontece. Aí vai o buraco lá da novela Indomada, vai lá no Japão mesmo. E nessa questão de ereção, né, que a gente tá falando, tem uma idade limite, tipo assim, uma média de que o pênis tem ereção até, tipo, a vida útil do pênis. Sim. A vida útil. Isso é legal. Tem um médico aqui que é uma figuraça, que ele sempre fala pra mim, né, ó, Gabriel, o pênis com certeza é o melhor amigo do homem. Ele morre uns 15 anos antes do cara e ainda fica esperando pra ser enterrado junto. Respondido. Não, mas não tá respondido. Agora eu vou desmistificar isso. Na verdade, o casal, ele precisa ter o envolvimento sexual, né? E o que é ereção, Gabriel? A ereção é uma vasodilatação super delicada de microvasos que existem dentro do pênis, que se enchem de sangue e ficam com rigidez a ponto de ter penetração. Sim. Na doença cardiovascular, hoje, para vocês terem noção, nesse nosso podcast, a cada 2,5 segundos tá morrendo alguém de doença cardiovascular no mundo. E a cada 2,5 minutos tá morrendo alguém de doença cardiovascular no Brasil. Ou seja, é uma bomba atômica sendo jogada no mundo todo momento por doença cardiovascular. Dá um podcast também, né? Maus hábitos, falta de atividade física, obesidade, etc. Mas quando isso acontece, quando o paciente vem a morrer de doença cardiovascular, é porque ele perdeu a capacidade de vasodilatar as artérias e segurar a pressão, e vasoconstrigir e resolver a pressão arterial dele de entrega de oxigênio nos órgãos. No pênis é igual. O paciente que tem ótima saúde, ele vai ter pouco problema de vasodilatação do pênis e vasoconstrição do pênis. Um paciente obeso, um paciente sedentário, um paciente com doença cardiovascular, com diabetes, ele vai ter problemas de vasodilatação e de vasoconstrição dos vasos do pênis e vai ter problema com ereção. Então, estatisticamente, é para o paciente morrer namorando, né? Não tem nenhuma idade limite. Não tem idade limite para namorar. Temos saúde. Tanto é que eu tenho, como eu sou especialista da área, eu tenho casais
que namoram aos 90, tem certa Que penetração. legal, que E massa. vão lá e tem o namorinho deles. Claro que com a frequência menor, por questão hormonal, etc. Mas tem o namorinho deles e tá tudo bem. Então, não existe idade. Idade limite. Não existe. Tá? Interessante. Uma pergunta que eu quero fazer, assim, hoje os homens, né, sempre tiveram dificuldade de ir no neurologista, né? Existe esse preconceito, etc e tal. Mas eles são o tempo todo, eles têm problema o tempo todo com eles mesmos por causa de algumas coisas que acontecem. Por exemplo, ejaculação precoce, Uhum. né? É algo que eu imagino que tenha como se resolver. Sim. E eles não vão no médico, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a questão mesmo de ejaculação precoce. Perfeito. Ó, um grande vilão da ejaculação precoce é a fase ali, que a gente até vai discutir também, né? A fase da pornografia da adolescência, a fase da hipersexualização da transição hormonal. Como é que o paciente se masturba? Ele se masturba rapidinho para receber o prazer ali, né? Porque não tem nenhum outro parceiro para receber também prazer e ele se preocupar com aquilo. Então, assim, às vezes os adolescentes, tanto mulher muito menos, né? Porque mulher realmente é um sexo diferente, né? Elas têm outro conteúdo ali. Mas o homem, principalmente, ele tem aquela questão da hipermasturbação daquela época. E quando ele chega na fase adulta, que ele precisa ter o time para satisfazer o parceiro ou a parceira, às vezes ele não tem mais esse delta T, essa capacidade de segurar a ejaculação até naquela hora. Não é só esse fator de problema, tá? A gente sabe que é o fator maior. Mas, um exemplo, diabetes também interfere muito, porque o diabetes, ele impregna, o açúcar, ele impregna no sistema nervoso central e impede o controle daquela ejaculação. Então, há uma desorganização da informação. Sedentarismo. A gente não falou daquele assoalho pélvico que a gente senta em cima e que ajuda na questão da ereção. Ele também ajuda na estabilização dos órgãos e na estabilização do momento que o paciente quer ejacular. Quando o paciente está sedentário, ele está com aquela musculatura frágil, há um desposicionamento dos órgãos e aquela informação desorganiza. Caramba, E pode acontecer também o que- contrário, não pode? A ejaculação ser muito demorada. Sim. A ejaculação demorada, a gente hoje tem um problema de anorgasmia, mas também muito mais ligado à questão psicológica. Tá. Né? Hoje, a gente tem o tratamento da ansiedade, da depressão, das doenças psiquiátricas e a maioria dessas medicações que hoje 70% das pessoas estão tomando algum antidepressivo, algum anti-ansiolítico, alguma coisa, eles vão interferir no tempo da ejaculação. Então, às vezes, a própria doença ansiosa pode interferir no ejaculado, porque... Já junta o remédio que... E às vezes Caramba. o paciente está com a cabeça ruim, não se conecta no namoro, não se envolve no namoro, ele não vai ter aquele estímulo sensorial para chegar na ejaculação. E às vezes a medicação que coloca ele no eixo do equilíbrio de humor também vai deixar ele um pouco, que a gente chama na medicina de anedônico, meio sem vontade das coisas, sabe? Então às vezes ele não consegue chegar lá. Então a anorgasmia tá mais ligado a essa parte psicológica, tá? Pensando aqui nessa parte também, por exemplo, assim, na questão da relação de quando a gente fala que o homem tem que segurar até a mulher, né, Sim. chegar lá e depois. Isso ocorre devido quando o cara consegue, tipo, ele é Sim. parceiro legal, né? Sim. E tal. Mas assim, ó, é toda uma questão psicológica que tá ali. Não tem. O relacionamento não tem receita de bolo, né? Também é super ok se no dia a parceira ou o parceiro chegou na ejaculação e quem tava no sexo ativo não chegou. Por que você não vai lá e faz um sexo oral no seu parceiro e deixa ele ok também? Entendeu? Aí o que acontece? Sim. Só existe ali o julgamento. Pô, você não chegou, você não gosta de mim. Cara, não. Cara, ó, é seu parceiro.
ele, diante de tudo na vida, ele quer estar com você. Então vai lá, faz um sexo oral no cara. Faz Seja um sexo oral na legal. mulher. Faz ela chegar. Entendeu? Então, assim, tudo isso é um. Porque um sempre feeling, fica né? esse negócio assim, à vez, né? Eu vou E até esperar, porque né? a minha pergunta foi mais no sentido assim, querendo ou não, grande parte disso tudo é mental, Sim. né? Sim, é. E tá todo mundo meio, atualmente, meio fudido da cabeça, Sim, né? é verdade. Então, verdade. é uma questão muito mais mental, de parceria, de companheirismo, do Sim. que física, às vezes, Sim, nesses casos, né? E a gente ainda tem a questão que hoje a longevidade é algo totalmente normal, né? Um casal de 60 anos tá namorando, ok. Sim. Só que aí, às vezes, a mulher, ela tá menopausada, o hormônio dela acabou, ela faz só pra Agradar. satisfazer o marido, porque ela sente até dor. Então, assim, existe também a hora da empatia, né? Pô, viu que sua parceira, o seu Procura um parceiro, porque no profissional. homem também existe a andropausa, né? E às vezes, o parceiro lá tá com a testosterona de 700, tá com a ereção ok, tá tudo certo, só que o parceiro dele tá com hipogonadismo, a testosterona tá de 100, ele tá sem atividade física, tá obeso, e ele não quer mais namorar, ele vai namorar com o parceiro pra satisfazer. Aí existe a empatia, né? Nossa, amor, ó, meu parceiro, minha parceira, você tá desconectado do namoro. Por quê? Tá doendo? Né? Vamos ver seus hormônios. Então, assim, um cuidar do outro também. Porque a conectividade é quase sensorial, né? Você saber que seu parceiro tá conectado com você. Tá tudo certo. Vocês nem estão conversando e você sabe que o negócio tá em alta ali. Quando não tá conexo, quando a mulher tá fazendo uma obrigação para te satisfazer, ou o teu parceiro tá fazendo uma obrigação para te satisfazer, pô, você tem que ter empatia e parar. Ó, vamos lá, vamos se cuidar. Vamos resolver. O que tá acontecendo aqui? É hormônio, né? É rotina, é cansaço e ter essa... Falando de testosterona, eu vou te fazer uma pergunta que me pediram para eu fazer para você. Testosterona para treino. Aham. Tomada pode trazer a longo prazo perda de libido, perda de vontade tanto no homem. Foi um amigo que me perguntou isso. E tipo assim, pode trazer impotência. Como que funciona essa questão de testosterona para treinar? Sim. Aí respondendo isso, o que acontece? Físico, ele nunca... em Atenas, né, na mitologia grega lá, né, que é onde a gente vê aqueles... e até na era mesmo de... na época do início dessa cultuação do corpo, né, a obra de Davi, de quem é Davi? Aquela obra? Não sei, eu esqueci o nome do artista plástico, do Davi, aquela obra bonita, né? O Davi, é Michelangelo? Michelangelo? Eu não sei se é Michelangelo. Não sei também. Meninos, ajudam aí na internet. Você Então, falou a obra do Davi, eu já lembrei do Homem Vitruviano. Não, o perfeccionista, né? Não, a obra de Davi, ele é de 1504. Olha isso. Então, em 1504, a gente já tinha noção do corpo isso, perfeito cara. masculino e também da cultuação feminina sobre Michelangelo. Então, tá. Então, ó, o Michelangelo, em 1504, ele já sabia o que era a cultuação de um corpo masculino. E, cara, não existia testosterona naquela época exógena para você tomar testosterona e ficar com aquele corpo ali. Então, o corpo bonito tem muito mais a ver, é o que eu falei esses dias, eu tô num projeto com uma parceira sobre emagrecimento, longevidade, tá uma coisa muito legal, um trabalho multidisciplinar, e a gente teve um podcastzinho no consultório. O shape não se compra na farmácia, o shape não se compra na prateleira da mercadoria, do mercado. O shape, ele é conquistado, então, através de uma alimentação balanceada, de atividade física. Então, assim, esses dias falando de testosterona, principalmente comprada no underground, na testosterona que o professor de academia passa para o aluno, ou o colega da academia passa para o colega, existiu agora em 2023 um estudo da Universidade de Pelotas com a Polícia Federal. Eles apreenderam diversos malotes de esteroide anabolizante e, pasmem,
30% de todo o aprendido não tinha testosterona. Só tinha veículo oleoso. Nossa. E Eita. 70% do apreendido não tinha a quantidade de testosterona que preconizava na embalagem. Ou seja, tomar testosterona hoje sem indicação médica é um absurdo, né? É você rasgar o seu dinheiro. E quando a gente fala de testosterona hoje, a gente está falando o seguinte, de que quando deu 30 anos na mulher e 30 anos no homem, findou-se o nível ótimo de testosterona. A mulher com 35 anos, ela tem metade da capacidade reprodutiva. Então, a longevidade hoje é um desafio para a nossa espécie, né? Porque para você chegar aos 90, como a gente quer agora, namorando, com corpo ok e com a cabeça boa, memória boa, você vai ter que manipular os seus hormônios, querendo ou não, né? E isso cientificamente já está muito embasado, é assunto para um novo podcast, a gente pode vir aqui falar de reposição hormonal, mas um exemplo, dos seus 30 anos para os seus 60, você só vai ter 40% da sua capacidade de recrutamento muscular. Então, imagina que hoje, nessa correria que a gente anda aqui, atrás do nosso pão, para ganhar o nosso e fazer um poderio para ter um envelhecimento saudável, você vai ter que ter corpo para envelhecer. Então, para mim, hoje, pensar nos hormônios é para quê? Para que você chegue aos 70 anos com uma reserva de massa muscular que você levante da sua cama, que você dê uma voltinha na Europa, porque hoje você tem uma graninha para ir lá, né? Que você leve o seu neto na Disney, porque hoje você tem uma graninha para ir lá. Porque, diga aí, honestamente, só nessa fase, né? 50, 60 pra gente pagar as coisas e não pensar tanto em trabalho. Então, assim, o hormônio hoje é para longevidade. E assim, claro, a estética tem que caminhar junto. Mas eu vou te falar, 70% da estética de qualquer pessoa que está bem não é hormônio. É rotina, né? Alimentação, atividade física. Exatamente. E olhar de forma responsável para os hormônios. Então, assim, cara, não precisa nem falar comigo aqui no podcast. Pode olhar o pessoal da academia, como é que tá, né? O bodybuilding, né? O atleta de fisiculturismo, Sim. Isso aí é uma esfera à parte, tá? Sim, Esse sim. cara, assim como o jogador de futebol destrói os 2 joelhos para ganhar a vida dele ao longo do tempo dele, o fisiculturista vai pagar um preço pelo uso do esteroide anabolizante, mas é um cara extremamente responsável com a saúde dele, com a vida dele. Ele monitora, ele vai no cardiologista, ele come pesado, ele é um puta atleta. Sim. Então, assim, falar mal de um bodybuilding é uma levianidade absurda. Só que o que a gente está preocupado aqui é do colega que não vive disso, que toma o esteroide anabolizante irresponsavelmente. E coitado, às vezes ele nem tem noção que ele nem tá tomando aquilo lá. Que não tá tomando aquilo, que aquele pouquinho de coisa que ele tá tomando vai hipertrofiar o coração dele e ele vai morrer de doença cardiovascular. Então, assim, é isso. É tentar proteger o colega que não é um bodybuilder, que não é um atleta. Isso é um caso à parte, não é essa discussão aqui. Sim. Mas é aquele cara que, de forma irresponsável, usa o esteroide, né? E ele não fica bonito. Pode olhar. Ele é um choquito, ele é cheio de espinha nas costas, ele é um cara agressivo, né? Porque, às vezes, a droga do underground mexe muito com o emocional. Então, você pode olhar. Tô falando, claro, óbvio, né? Mas você vê um cara fortão e cheio de espinha, cheio de estigma, cabelo não tem mais, que acabou. A mulher parece um Pokémon, né? Que ela tá toda androgênica, ela tá cheia de estigma androgênico, né? Ela tá sem cabelo aqui na frente porque caiu por causa do uso do esteroide. Muita loucura, né? Então, assim, o estigma do esteroide anabolizante usado de forma irresponsável é visível. Você vê na academia quem usa droga underground. Até porque o bodybuilding fica bonito, né? Ele fica bacana, ele fica para a estética, do que se espera pra ele. a estética dele, ele fica bacana. Sim. Aproveitando essa pergunta aí de falar de
de tomar medicamento de forma irresponsável, a gente pode falar sobre a questão do Viagra, né? Muitos jovens hoje, né? E ontem, conversando com uma pessoa, eu fiquei mais assustada ainda, que ela falou que tem pessoas que usam nem só para sexo, mas para pessoa Como ficar assim? ligada. Sim. Pra pessoa ficar ligada. E que assim. fala que é vasodilatador. Isso. Né? Que a pessoa fica animada, anima com Viagra, né? E a questão realmente de jovens, né? De 20. Eu vejo falar que jovens, assim, Eu vejo também. 20, 25, 30 anos tomando Viagra, né? Pra Como se que é sentir isso? fodão, mais fodão. Eu vou em todas as esferas com vocês. Existe o uso do paciente que precisa, e aí ele não vai no médico, e ele vai também no underground. O underground hoje tem pra tudo, né? O mercado paralelo tem pra tudo. Tem. Quiser comprar... Mercado Livre. Qualquer coisa. Então, assim, o uso underground, tanto do esteroide anabolizante, quanto do Viagra, do Cialis, de todos esses, Tadalafila, ele existe também essa questão de o ativo não está ali, né? A Tadalafila, na quantidade saudável, não tá naquela Tadalafila do mercado negro. E sabe o que tá ali? Tem até droga ilícita, né? Tem até anfetaminérgico para o cara se sentir mais potente, para aquilo vender, né? Provavelmente é essa que essa pessoa usa. Então, assim, no mercado underground, você tá totalmente alheio a um mercado negro que quer usar de você e não tá nem aí para sua saúde. Vamos lá agora no paciente que compra na farmácia, porque hoje não precisa de receita médica, para ele malhar, né? Porque isso é vasodilatador. Não tem evidência científica nenhuma, né, sobre isso. Isso é nível de evidência zero. Existem estudos hoje com relação à doença microvascular, ou seja, o paciente que tem insuficiência venosa, que tem muito problema de varize, que tem muito problema de doença arterial, tabagista de uso crônico, que começa a ter até necrose dos dedos, né? Porque ele vai perdendo aquela capacidade de manter a vasodilatação. O Tadalafila hoje e a Sildenafila, etc., eles são já drogas preconizadas para esse tipo de tratamento. Caramba! Porque, na verdade, e aí eu vou puxar um adendo até, que opinião de especialista não é nada hoje. Para você ter noção, o Viagra, ele foi feito no começo para hipertensão pulmonar. Ou seja, ele era para tratar um paciente DPOC, do tabagismo, um paciente que trabalhou muito com obra, com poeira, né, que fez uma pneumoconiose, que é a doença do pulmão relacionada ao trabalho. Ele foi feito para isso. Só que no estudo científico viu que ele melhorava a ereção. E o que você falou, o paciente fica mais animadinho. Na verdade, ideia é o seguinte: ele diminui o período de latência entre um namoro e outro. Então, às vezes, o cara jovem, não sei, né? Contrata uma garota de programa e ele quer aproveitar aqueles 40 minutos lá que foi caro. Então, ele toma a Tadalafila para ele ter uma ereção mais próximo do que o que ele teria se ele tivesse sem o uso do fármaco. Mas, cara, olha, isso aí é um buraco sem fim, né? Isso aí, meu pai fala que... Pessoas muito jovens meu pai também, fala né? que o certo é um só. Só tem um certo, sempre, pra tudo na vida, né? Só tem um certo. O que é certo, Dea, você vai falar o certo. O que é o jeitinho? O jeitinho, meu amigo, é o jeitinho. É o jeitinho brasileiro que tá do jeito que tá aí. Entendeu? Então, assim, não faz isso, entendeu? Se você tem algum problema, porque você quer... E aí vem a questão da pornografia, que eu acho que é um tema nosso. É um tema nosso. O cara vê a pornografia, aí vê o pênis do Kid Bengala de 20 centímetros. O Kid Bengala namora 40 minutos sem tirar de dentro, né? E ejacula parecendo um salto ornamental. E aí ele quer fazer a mesma coisa no namoro. A pornográfica entendeu? fode literalmente com tudo, né? Não, a gente conversou isso no com a Poli. videocast com a Poli. É uma coisa assim, porque o cara fica esperando também a performance da mulher que ele viu no vídeo Sim. e não vai ser aquilo Sim, lá, né? sim. Lógico, aquilo lá é uma atriz, né? Sim, Aquilo lá é um filme, sim. né? E ele fica tentando
fazer a performance do filme. Exatamente. Né? É o que a gente vê nos filmes, né? Não só de pornografia, mas os filmes mostram a hipérbole de tudo, né? É o Tom Cruise lá no Missão Impossível pulando com a moto de uma ponte. Então, assim, a gente quer ver isso, mas isso não é realidade. A mesma coisa aplique na pornografia. Tudo bem, se você e sua parceira ou seu parceiro gostam de pornografia, tá tudo certo, gente, não tem errado. Mas vocês não podem esperar que vocês performem daquele jeito. Ali, aquela atriz, aquele ator, ele tá cheio de medicação, entendeu? Ele usa duloxetina para ejacular um pouco mais forte, ele usa ocitocina, ele usa drogas para aumentar o ejaculado, e aquilo ali eles vão pagar o preço por aquilo, né? Então... E eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto e uma dentro do assunto também pra gente fazer. Dentro do assunto, a gente falou muito aqui do que é anormal. O que é normal? De tempo de ereção e de quantidade de ereção. Existe uma estatística? Na Sociedade Brasileira de Urologia, né, que é a sociedade que nos rege, que é o que faz a gente falar o que é certo, eles preconizavam, até pouco tempo atrás, que a ejaculação precoce era uma ejaculação depois de 1 minuto. Então, olha, cara, não é nada 30 minutos de namoro, entendeu? Você só estaria doente se você ejaculasse com 1 minuto de namoro. Então, assim, por quê? Fez estudos e mostrou, cara, que ninguém vai muito mais do que aquilo ali, 10, 5 minutos. Tá tudo certo. Só que hoje há um remodelamento disso, né? Hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, faço parte da Sociedade América Latina de Urologia e eles hoje aumentaram essa gama. Na verdade, não é o tempo, é a satisfação do casal. O casal, ok, Sim. que tem um bom nível ali de entendimento e fala, nossa, ó, dura 3, 2 minutos, mas a gente queria um pouquinho a mais, entendeu? Eu não chego lá nessa hora, entendeu? Eu preciso de um pouquinho a mais. Aí esse é o tempo, entendeu? Do casal que está de acordo com a realidade, e a gente vai estender o namoro através de medicamento e comportamento para aquele casal que vai ficar ok pro namoro, entendeu? E o que você falou de frequência, isso daí não tem nenhuma estatística de medida, né? Até porque a gente tem casais que namoram uma vez no mês e quando namoram é aquele negócio estratosférico, eles vão na lua e voltam e tá tudo bem. E eles estão conectadíssimos. Ninguém fale mal daquele momento deles dois, que eles estão conectados. Às vezes tem um casal que namora 3, 4 vezes por semana e é um negócio meio pimba, né? É um negócio meio sem mais sentimento, sem amor. Pra cumprir. Pra Minha obrigação cultural de tenho que transar tantas vezes por semana. Exatamente. Então, frequência é muito individual. E é o que eu falo com meus pacientes de 80 anos. Hoje, eu fui para os Estados Unidos para aprender a colocar prótese peniana. Não foi porque eu queria sexualizar os meus pacientes. Eu queria devolver o momento do meu paciente que ele queria. Ele e a senhorinha dele, a velhinha dele, eles querem de vez em quando ir na chácara deles e ter um momentinho, uma penetração a cada 3 meses, 1 mês, 1 semana que seja. Mas eles têm aquele momento íntimo deles dois. E isso melhora demais a relação interpessoal do casal. Então, frequência é muito de identidade. De cada um, né? Individual. De cada um, Individual. A outra pergunta que eu tinha para fazer não tem nada a ver com essa veia aqui da nossa conversa. Ereção matinal. Eu soube, fazendo minhas pesquisas de perguntas, eu nem estava ligada nisso. É real, tipo assim, o homem vai acordar sempre com o pênis ereto e se isso não acontecer, tem algo de errado? O que acontece? Na medicina e no amor, nem nunca e nem sempre. Entendi. Né? É um ditado francês. E assim, acordar e ter ereções noturnas e acordar com ereção matinal é um sinal, sinal patognomônico na medicina é aquele sinal que comprova alguma coisa, tá? Por exemplo, você vê o paciente com aquele pescoço enegrecido,
provavelmente ele tem um problema com açúcar, com insulina. sim. Aquilo ali é um sinal patognomônico de uma doença do diabetes. Quando o paciente não acorda com ereção matinal, é um alerta amarelo para ele. Fala assim, doutor, além de eu estar com pouca vontade, da minha ereção não tá tão legal, eu não tô mais acordando com ereção matinal. É sinal que hormonalmente, provavelmente, aquele paciente tá com problema. Mas se estiver estressado, cansado, frustrado, ele pode estar com também. testosterona de 900, que ele não vai acordar com aquela ereção, porque fisiologicamente ele está com outros problemas que não a testosterona. Entendeu? Então, acordar com a ereção matinal é um sinal amarelo, tá? É um sinal que você tem que... Eu vou contar uma coisa muito íntima, minha esposa vai até me matar aqui. Tá? Mas Adoro essa Raquel, parte. olha, Tô chegando na parte de perguntar. A gente tá sem papas na língua, mas foi uma coisa muito engraçada da nossa relação. E existe um negócio que fala tesão do mijo, né? Você já ouviu falar disso? Ué, mas não é esse. Lá no Rio Grande a gente também fala Tá tesão vendo? do mijo. Então pronto. Ó. Então, ó, não sou eu que falei isso. A Mike também sabe o que é tesão do mijo. Aí uma vez eu falei pra ela que assim... A gente se animava com a ereção matinal, óbvio, né? E a gente aproveitava. Uma vez, cara, eu dei uma muito fora, né? Eu falei, não, amor, isso aí é tesão do mijo. Pra quê? Quem disse que ela quis namorar depois? Ela olhava... Não, Tá com tesão no xixi. tesão do mijo não vou namorar. Eu falei, não, para. Por que eu vou estragar tudo? Nossa senhora, eu passei momentos difíceis. Até voltar. Aí depois a gente tava assim, num momento de reflexão do casal. Eu falei, amor, tá vendo? Pô, todo momento que a gente tiver de reconexão, de namoro, a gente tem que aproveitar. Inclusive, Gastou, hein? Gastou, hein? Aí ela fez, a gente tava numa fase muito boa de reflexão. Ela, tá bom. Vou aceitar. Vou aceitar. Fase muito boa de Mas quase reflexão, que eu ótimo. perco minha ereção matinal. Né? Quase perde a utilidade dela, né? Pois é. Agora, aproveitando que sabemos que já estamos chegando pro nosso finalzinho. Conta pra gente. Uma, duas, tem algumas histórias, assim, tipo, muito absurdas ou muito engraçadas que te aconteceram em consultório que te marcou, que você disse, não, cara, não é possível que isso acontece. Você tem? Não, porque assim, ó, a gente tem isso na nossa cabeça, tá no nosso inconsciente, de que médico tem alguma história absurda. Ele contou uma aqui antes. Quebrar. É verdade. Existe essa, que é a fratura de pênis, né? Que normalmente o casal, naquele momento muito épico, né? Principalmente, aí é um dado estatístico, né? Principalmente na posição de 4 apoios e na posição da mulher por cima. Existe na hora ali do entra e sai, né? Sim. Uma retirada total do pênis, e quando vai voltar para a penetração, o pênis está muito rígido, bate na lateral ou do ânus ou da vagina e ele fratura. Gente, imagina o tamanho do susto dessas criaturas. E pior, o que acontece? Essa fratura peniana, ainda hoje, ela é subdiagnosticada. Por quê? O paciente está com sangue lá em cima, né? Ele tá cheio de endorfina, né? Com adrenalina. Sim. Então, às vezes, ele não sente a dor na hora. Ele pode até... Tem paciente que relata, doutor, eu vi um cleque. Né? Ele ouve como se fosse um quebrar mesmo. Porque a rigidez do pênis, dependendo do envolvimento, é quase um osso ali, né? Sim, né? E ele sente ali o crack. E, às vezes, é uma lesão pequena, não faz o pênis em berinjela, que é o sinal patognomônico de fratura de pênis, que é o pênis fica uma berinjela preta, porque o sangue extravasa de fora. Jesus amado. E o cara, aí ele interrompe, né? Ele vê uma berinjela ali e fala, não, vou pro médico. E é o melhor que tem a acontecer, que a fratura seja um pouquinho maior. E daí pelo menos procura, né? Que aí vem o sinal clínico, ele vai no médico,
e ele tem que encontrar um urologista em pouco tempo, numa cidade pequena. Graças a Deus, eu já tive alguns casos aqui em Guaxupé e na região que eu estava disponível e eu tive. Falo que é um prazer, né? Porque, poxa, Sim. é um momento uma muito situação, bacana de você ajudar um paciente, que é a correção dessa lesão. Mas tem pacientes que têm esse clique, Não que tem um pouquinho de edema, não procuram. E aí faz uma comunicação anormal entre a área que enrijece com a área que não enrijece. E o paciente cria uma disfunção Começa a ficar impotente. para sempre, né? Aí Nossa. depois é só prótese peniana. Então, gente, ouviu ó, o CREC, vai no médico. não brinca. Uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes: dor testicular aguda, emergência. Dor peniana aguda, emergência. Não brinca com a garotada, né? É só um que você tem, né? Dedo você tem 20, ele você só tem um. Ou você só tem 2. Então vai lá, cara, vai se cuidar, entendeu? Então, assim, qualquer coisa no pênis, na bolsa escrotal, vai pra emergência e procura teu médico. É importante. Boa. Ótimo. Gabriel, tem alguma coisa que a gente não falou e que você acha importante falar ou que você queira deixar de recado para quem tá assistindo? Esse momento é seu, fique à vontade. É só agradecer mesmo o momento. Acho que a gente foi bem elucidativo, né? Conversamos pra caramba. Conversando. Acho que vai ser, Ainda teria vai ser- mais 2 programas, eu tô aqui, três tipo, programas. nossa, passou tão rápido. vai ser cara. até difícil fazer os meus cortes, porque eu converso pra caramba. Mas né? eu achei bem interessante. Muita coisa legal, muita informação. Mas assim, cara, o que eu acho, né, e o que eu deixo dessa parte de sexualidade, né, que a gente tem que saber que a sexualidade é algo de conexão do casal. Nunca pode ser algo de aresta do casal, né? Se o casal, nesse momento íntimo deles, tá tendo algum problema, cara, você tá desconectando aquilo que vocês se propuseram por vida a dividir juntos, procura um profissional, né? Desde terapeuta sexual, faz uma terapia de casal, procura um urologista, procura seu gineco que você confia, para você resolver um problema, porque, cara, é um momento super íntimo. É um momento que tem que conectar vocês, que tem que fazer valer a pena não viver nessa vida solteira, né? De balada, de não sei o quê, que a gente sabe que é legal, né? Tá solteiro, etc. Então, assim, uma coisa que mais ressignifica o casal é o momento íntimo do casal. Então, teve algum problema? Né? Reorganiza, tem diálogo. Acho que não adianta nada a gente ficar falando sobre patologia, sobre doença. É isso, é esse basicão. O casal desconectou desse momento, ó, levanta a bandeirinha amarela, vão lá, entram em manutenção. Procura ajuda. E depois voltam. Né? Eu Que acho bacana. eu acho que é o legal que tem que deixar dessa parte sexual, né? E muito legal entender que namoro não é só penetração, né? Porque a gente às vezes finda ao relacionamento. Eu tenho um colega que fala que, cara, namoro é um termômetro e você tem que botar ele pra bater 40 graus. E não é na hora da cama que você bota pra bater 40 graus. É no dia a dia. Chegar em casa, dar um beijo de língua na tua esposa. Ó, eu sou um cara diferente, ó. Cheguei aqui, ó. Eu não sou teu pai que veio aqui te ver. A gente conversou isso também no videocast com a Polly, Ela sobre a também questão ressaltou. que a mulher, né, ela precisa dessa conexão Sim. desde a hora que ela acorda, A mulher né? é Porque de repente banho-maria, acontece. né? A mulher é A banho-maria. gente tá falando isso, né? Acontece uma briga, acabou pra mulher, né? Acabou. E tem homens mais sensíveis. Ó, eu me coloco nessa situação. Eu sou super sensível. Se eu brigar com minha esposa, cara, pra eu me reconectar é difícil. Então, assim, é isso. Pega na esposa, no esposo, no namorado, pega diferente, né? Vai aquecendo o negócio ao longo do dia, pra quando chegar de noite os dois estarem com o tesômetro 40 graus, entendeu? Porque se tu deixar pra resolver o teu problema ou a tua solução lá na hora da não vai dar certo, entendeu? O tempo todo, relacionamento é o fio dental, é o todo dia. Você tem que palitar seus dentes todo dia, né? Senão dá ruim, não dá? Vai aparecer uma cárie ali. Então, relacionamento é o todo dia, é o abraço, é o beijo, é o carinho, é você mostrar que você é algo diferente para aquela pessoa. Então, é isso.
Ótimo. Muito bacana. Gabriel, a gente adorou que você aceitou, a gente adorou que você veio. O papo foi muito legal, a gente aprendeu pra caramba. Tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também. Já vimos que precisamos de mais tempo de conversa. Precisamos, porque a gente não fez nem metade, eu acho, das Nossa, a gente perguntas que conversou tinham aqui, que a gente super. conversou muito. Foi mesmo. Já deu mais de 1h, eu acho que 1h20, já deu mais de ou uma hora. menos. E nós ainda teríamos conversa aqui por mais 1h20. E até mais. Mas eu acho que foi muito bacana. A gente queria agradecer realmente, né? Sim. E pode ter certeza que vão ter outros Com certeza. programas aqui pra Temos gente muito o que falar. falar. Eu acho muito legal falar sobre terapia de reposição hormonal, falar sobre masculino e feminino, né? Um tabu, isso hoje. E principalmente vocês, mulheres, sofrem muito até identificar. A Deinha falou aqui uma coisa muito legal, eu indico pra todo mundo ver. Eu acho que tá no Instagram da TV Cultura lá. A Angélica, cara, que é uma mulher hoje que tem um recurso intelectual e financeiro absurdo. Sim. E ela patinou para entender que ela precisava da reposição hormonal, na menopausa. que ela não precisava chegar lá no buraco, ela tá longe do buraco, ela tá linda ainda, né? Sim. Mas ela já tinha sintomas de menopausa, né? De climatério, que é o antes da menopausa, e ela foi, graças a Deus, bem orientada, e antes da amenorreia, de acabar com tudo, da vagina dela fica parecendo um plástico, ela foi lá... Acabar com o casamento, que ela falou, né? E ela, então assim, legal, todo mundo vê esse Entrevista. depoimento da Angélica Bacana. e abrir a mente aí para reposição hormonal. E vamos marcar mais. Hoje, infelizmente, precisamos ir nos despedindo. Mas só mais uma coisinha importantíssima, que é agradecer o pessoal deste lugar maravilhoso, né? Daí aqui estamos gravando hoje aqui no Sim, Espeto. olha, eu queria falar que o Toinho, assim, ele foi muito, muito solícito. Tudo que a gente precisou. Ele deixou, assim, o espaço aqui aberto, total aqui é confiança muito com a legal, gente. né? E é muito legal. Aliás, né, o Toinho aqui na noite gospelana é rei, né? Então, gente, ó, fica a dica aí pra quem tá assistindo, tá passeando por Guaxupé, da região. Tem um lugar legal pra vir, que é aqui no Espeto. E acho que é isso. Isso. Agradecer todo mundo. Ó, e me coloco à disposição também para, se houver dúvidas ao longo da semana, vocês colocam a caixinha de pergunta lá Opa, legal. no Envio Instagram do Pod. Show. E a gente vai respondendo as dúvidas que foram geradas, Maravilhoso. né? Falando nisso, aproveitar, Gabriel, deixa tuas mídias aqui. Vou deixar as tuas mídias aí, teu @, pro pessoal te acompanhar também, seguir. Beleza. O arroba do meu instituto é @Olus Institute, né? Eu tava vendo no podcast dos meninos aqui, ele falando muito de holístico, né? Na parte de educação da infância, né? Gestão. Você vê que o holístico hoje tá em tudo. Então, se você não vê o seu paciente, o teu cliente, qualquer coisa que você fizer como um todo, tu tá fazendo um desserviço. Então, por isso que o nome do nosso instituto é Olus, né? E o meu @ também é Dr. Gabriel DS Cunha Uro. Aí dá pra depois vocês colocarem Show de aí. bola. Galera, sigam o Gabriel, sigam o Sem Papas na Língua. Por favor, se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem, ativem o bendito do sininho de notificação, que é ele que vai avisar quando a gente estiver com cortes, episódios novos, shorts e tudo mais aí no YouTube, nas nossas mídias. Então, nos acompanhem, façam o favor de nos dar o feedback de vocês, porque este é o nosso termômetro para saber se a gente está fazendo um trabalho legal. E acho que é isso. Espero que em breve a gente esteja aqui de novo, né? Porque aí ficamos um tempo sem papas, né? Mas assim, eu espero E que... voltamos hoje, véspera de Dia das Mães, com parte do que nos torna mães em pauta, né, gente? Isso. É isso, Gabriel. Obrigada mais uma vez. Não, o prazer foi Até todo a meu. próxima. Até mais.